Olá, amigos do canal Direito Militar, sejam bem-vindos a mais um encontro. Nós estamos fazendo essa inovação hoje de fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram, fazer simultaneamente a nossa gravação do vídeo para o YouTube. Então, quem perder naturalmente essa transmissão ao vivo, vai estar disponível no nosso canal logo mais no YouTube, com todo o seu conteúdo na sua íntegra. Então, irei agradecer já agora aqui que está entrando o nosso canal no Instagram, João Pedro de Feira de Santana, Maria Rita, Belo Horizonte, Paulo Jorge de Matões, Ulisses de Imperatriz, estão entrando, né? Pode ficar à vontade, comentar, fazer perguntas, que a gente vai estar aqui dirimindo algumas dúvidas no decorrer desse nosso encontro. E agradecer os nossos seguidores que fizeram a sugestão e a indagação, e daí surgiu a nossa pauta de hoje, tratarmos justamente sobre a audiência de custódia no âmbito da justiça militar. É um tema já que desde final de 2015, início de 2016, vem aparecendo, vem pairando algumas dúvidas aí na área, no setor do direito militar, especificamente no âmbito da justiça militar. E seria aplicável a audiência de custódia. Então, a audiência de custódia, a sua aplicação seria obrigatória, seria cogente quando um militar é preso em flagrante, em decorrência de um crime militar previsto em lei, ou mesmo um civil, quando pratica um crime militar previsto em lei. Seria obrigatória a realização da audiência de custódia? Então nós vimos aí na prática forense alguns estados já praticando, outros não. No âmbito da justiça militar da União também algumas circunscrições judiciárias praticando, mas no geral ficou pairando essa dúvida se realmente caberia a realização da audiência de custódia em relação aos militares. Mas quais as primeiras impressões apontadas pela doutrina, não é? Quais as primeiras linhas, quais as soluções que nós podemos adotar para esse caso? Principalmente qual o impacto para o operador do direito no procedimento de audiência de custódia diante dessa inovação normativa. Eu sou o Lucas Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um tema do nosso canal Direito Militar. A audiência de custódia, também denominada de audiência de apresentação, ela necessita ser estudada, visualizada dentro do contexto do tema no processo penal, denominado prisões. Então, nós temos uma modalidade específica de prisão cautelar, denominamos prisão em flagrante, está prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, a prisão em flagrante é uma espécie de prisão de natureza cautelar, a prisão processual, que irá retirar aquele infrator que foi flagrado diante das circunstâncias cometendo um fato delituoso, irá retirar a sua liberdade momentaneamente para se ver investigado e se ver processado diante da persecução penal. Então nós temos algumas fases que, a título de introdução, nós poderíamos aqui rapidamente decantar. A prisão em flagrante, ela se inicia com a própria flagrância, que é a visualização do latim flagrare, não é? Que é arder aquilo que está visível aos olhos, despontando no momento. Então, após a flagrância, você tem a captura, não é? A condução até o distrito e o recolhimento ao cárcere. Após o recolhimento, a autoridade policial irá realizar o auto de prisão em flagrante, que nada mais é do que o conjunto de diligências necessárias para a apuração da autoria do fato e da sua materialidade. E para isso irá documentá-los e autuá-los para que seja enviado à autoridade judiciária. Então, dentro dessas etapas da prisão em flagrante, nós vamos encontrar um momento marcante e impactante para o nosso estudo, que é o recolhimento ao cárcere, não é? A partir do recolhimento ao cárcere, temos aí uma obrigatoriedade constitucional,
que a maioria dos doutrinadores entende que é nesse momento o recolhimento ao cárcere, né, logo após a sua condução e o seu encarceramento, a autoridade policial deverá imediatamente comunicar a prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 62. Então, nesse momento do recolhimento, é interessante para termos a noção dessa primeira providência que a autoridade policial deverá levar a cabo nesse sentido. Então, nós temos o segundo passo, é que após essa informação comunicada à família do preso, não é, a pessoa por ele indicada, a realização dessa prisão, e nós temos aí que em 24 horas o auto de prisão deverá ser encaminhado ao juiz. Então, nós temos aí essa segunda providência importante, que também a cópia do auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao advogado se não tiver a Defensoria Pública. Está descrito no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, era nesse momento, quando o juiz, em posse do auto de prisão em flagrante, iria tomar as providências que prescreve o artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, o juiz, ao receber o auto, ele poderia ou relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em preventiva, ou até uma cautelar diversa da prisão, ou mesmo conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Acontece que nos idos anos de 2015 e início de 2016, o Conselho Nacional de Justiça, buscando dar efetivação a mandamentos internacionais em função de tratados e convenções em que o Brasil foi signatário, ele editou uma resolução número 213 de 2015, que entrou em vigor no início de 2016, dispondo que aquele que for preso em flagrante, toda pessoa presa deverá ser encaminhada à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Para quê? Para que a autoridade judicial in loco verifique a legalidade e a necessidade daquela prisão. Então, após a comunicação da autoridade policial, terá 24 horas, no prazo de 24 horas, será realizada uma audiência com a presença de quem? Do magistrado, do promotor de justiça, do defensor e, claro, do próprio flagranciado, que será, naquele momento, entrevistado, interrogado pelo juiz. Então, e surgiu uma dúvida, não é isso que os nossos seguidores e os operadores do direito, a vivência da prática nos mostrou, é que a aplicação desse instituto no âmbito da justiça militar. Seria possível a sua aplicação? Porque o artigo 1º da resolução 213 do CNJ não mencionou nada a respeito. Também o Código de Processo Penal, sabemos que ele não regula a audiência de custódia. E também o Código de Processo Penal Militar silencia e não menciona. E temos aí algumas divergências, porque alguns doutrinadores, operadores e profissionais do direito alegam que se o Código de Processo Penal não menciona, por se tratar de uma categoria especial de legislação, não seria aplicável. Mas vamos ver a redação original da Resolução 213 de 2015, está na tela. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independente de motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou a sua prisão ou apreensão. Parágrafo 2º. Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal local que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista. Então, o texto original da Resolução 213, ele não mencionou expressamente, não fez menção à Justiça Militar, apenas ao Tribunal de Justiça, no caso, os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Federais. Então, pairou essa dúvida
e o Conselho Nacional de Justiça foi provocado pela Defensoria Pública da União para se manifestar, e acabou que o Conselho Nacional de Justiça, nesse ano de 2018, editou uma nova resolução, a Resolução 268 de 2018, que acabou por alterar a Resolução 213 de 2015, determinando o quê? Que nos crimes militares, que os tribunais e a Justiça Militar da União realize a audiência de custódia nesses casos. Então, hoje, atualmente, a Resolução 213 foi alterada pela Resolução 268 do CNJ. Então, encontramos como uma determinação cogente, obrigatória, para que os tribunais e a Justiça Militar se adequem a esse procedimento de audiência de custódia em relação aos crimes militares. Vamos ver como ficou a nova redação do parágrafo 2º. Vamos colocar na tela. Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral ou do Superior Tribunal Militar que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista. Então essa foi a nova redação dada pela resolução número 268 de 21 de novembro de 2018, já desse ano. Então, pessoal, nós temos aí uma nova sistemática que foi regulamentada pelo CNJ em relação aos crimes militares, na realização da persecução penal quando se tratar de crime militar. E vimos também que houve uma inovação também em relação aos crimes eleitorais, porque a resolução menciona aí expressamente o Tribunal Regional Eleitoral. Partindo dessa análise, dentro desse nosso tema de hoje, queríamos aqui tecer alguns comentários sobre a natureza, sobre o instituto da audiência de custódia para fins práticos. Então, rapidamente, vamos tecer aqui, partindo do seu conceito, que vem a ser essa nova realidade na Justiça Militar, agora doravante. Então, a audiência de custódia é um instrumento processual, pode ser entendido, que determina que todo aquele que seja preso em flagrante, ele deve ser levado à presença da autoridade judicial no menor prazo possível, para que seja avaliado o quê? A legalidade da prisão, a ocorrência de maus tratos, eventual abuso de autoridade ou tortura, mas também a necessidade da manutenção da clausura. Então, esse é um conceito básico que nós trazemos para a nossa vida prática e importante para discorrermos e também termos um domínio sobre o tema. Então, dentro do conceito, nós podemos extrair desde já a sua finalidade, não é? A princípio, inicialmente, a finalidade da audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão. E quando eu verifico a legalidade, eu estou vendo o Instituto sob um prisma protetivo, não é? Sob um garantismo penal, para verificar a sua integridade física e psíquica diante do evento prisional, não é? Então, irei verificar se houve eventual abuso dos policiais que fizeram a prisão e os policiais que o conduziram e colocaram ao cárcere. Nesse sentido, eu verifico a legalidade como um todo, a integridade física e psíquica do custodiado. Mas também, num segundo momento, o juiz deve verificar, já desde pronto, a necessidade da manutenção dessa prisão, não é? Então, o juiz, ele verifica a integridade do preso, mas também irá tomar algumas providências processuais e verificar se há necessidade daquele custodiado permanecer encarcerado. Nesse sentido, o juiz poderá, nessas providências, ou relaxar a prisão diante de uma eventual ilegalidade, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nas situações do 312 do Código de Processo Penal, ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou mesmo liberdade provisória acumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão. Outro tema importante e que, para fins de concurso público, e que pode
aí vir a somar na sua inteligência em relação à sua avaliação em relação à audiência de custódia, em relação à sua nomenclatura. Então, a audiência de custódia, ela também é denominada de audiência de apresentação. E quem o chama de audiência de apresentação tem os seus argumentos favoráveis em dizer que melhor seria a denominação audiência de apresentação. E trazemos o exemplo do ministro Luiz Fux, que nos seus julgamentos em relação ao questionamento da audiência de custódia, ele preferiu a denominação audiência de apresentação, já que o procedimento ele não visa apenas custodiar, né? Não visa apenas manter aquele autuado em flagrante no cárcere, mas a audiência ela visa principalmente, né, verificar a legalidade da prisão e tomar outras medidas diversas em relação a preservar a liberdade do autuado. Nesse sentido, nós podemos avançar um pouco ao assunto, já enfrentando a questão da nomenclatura, falarmos um pouco sobre o seu fundamento legal, né? Nós sabemos que a audiência de custódia ou audiência de apresentação não encontra regulação expressa no Código de Processo Penal, não faz nenhuma menção. Então, nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça ele se embasou em pactos internacionais, em tratados internacionais, em que o Brasil foi signatário e já previa como é o artigo 9º, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e também o artigo 7º, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica. Então, esses dois pactos, é bom mencionar que tanto o pacto como a convenção, eles foram introduzidos ao ordenamento jurídico interno sem aquele quórum constitucional qualificado previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Então ele foi incorporado pelo procedimento comum. E nesse sentido, o STF, já em decisões, considera que o Tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos, incorporado no nosso ordenamento jurídico, sem o quórum constitucional, eles não se equiparam à emenda constitucional. Então, ele adquire um status diferenciado. Está abaixo da Constituição, ou seja, infraconstitucional, mas supralegal, está acima da lei. Então, baseado nisso, é que o Conselho Nacional de Justiça e também o STF entende que a audiência de custódia encontra força cogente diante dessa realidade, por se tratar, está regulado em pactos e convenções em que por se tratar de direitos humanos, né, foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico interno e, portanto, encontra força supralegal de vigência. Nós encontramos aí, quando da edição dessa normativa, em 2015, as associações dos delegados buscou a inconstitucionalidade dessa resolução. Mas o STF julgou improcedente a ADIM e até hoje permanece em vigor a resolução número 213 de 2015. Temos aqui alguma pergunta, deixa eu ver, José Paulo de Porto Alegre. Professor, a audiência de custódia é só para prisão em flagrante? Bom, a princípio sim, seria. Os pactos internacionais previam basicamente a prisão em flagrante, mas acontece que a resolução 213, né, ficar atento que a resolução 213, no artigo 13 ampliou a aplicação do procedimento. Então, em tese hoje, a audiência de custódia ela deve ser procedida tanto naquele preso em flagrante, quanto aquele que foi preso em razão de mandado de prisão cautelar, seja a prisão preventiva ou temporária. Também será cabível no caso de prisão definitiva. É lógico que quando não for o caso de prisão em flagrante, a prisão cautelar ou mandado de prisão definitiva, nesses últimos casos, o juiz verificará apenas a legalidade da prisão, do procedimento, a integridade física e psíquica do custodiado, porque logicamente ele não irá analisar os fundamentos aí da prisão cautelar que foi anteriormente emitida até por outro juiz. Então, outra pergunta aqui, professor, qual o prazo para a realização? Porque na minha comarca chega até 5 dias. Pessoal, essa questão do prazo, a gente cai muito na praticidade, né? Porque a realidade prática das condições materiais, a gente vê que em alguns estados a regra a resolução diz 24 horas após a realização da prisão.
Então é que parte da doutrina já fala 24 horas após o encerramento do auto de prisão em flagrante, tem doutrina que defende isso, e o Conselho Nacional do Ministério Público estava propondo que seja em 72 horas após o encerramento da prisão. A gente observa na prática que alguns estados e algumas comarcas fazem até 5 dias após. Então isso é uma questão que vai da realidade prática e das condições materiais e de logísticas de cada comarca. Então é bom observar sobre esse aspecto que nós não temos uma regulação em lei sobre audiência de custódia. Está tramitando um projeto de lei do Senado Federal desde 2011 que tende a positivar e regular através de lei a audiência de custódia no nosso ordenamento jurídico. Isso aí vai ajudar a sanar algumas dúvidas e dentro desse projeto de lei será analisado algumas lacunas aí que nós encontramos ainda na audiência de custódia. Queria observar aqui, professor, qual a competência, qual o juiz competente? A pergunta do José Ricardo, onde é a cidade dele? De Blumenau. Também está aqui fazendo uma pergunta. Provimento dos tribunais. Professor, qual a competência que nós temos conflito em relação aos provimentos? Não, a questão da competência será tratada em cada tribunal, irá designar. Geralmente é designado um juiz específico para realizar essas audiências de custódia. Então você deve observar o provimento aí do seu tribunal, do seu estado. Então, sobre esse aspecto, nós temos aqui também algum questionamento em relação, professor, o juiz analisa o mérito do fato? Não. Atenção, observem que o juiz ele irá analisar as condições, não é, da legalidade e necessidade da prisão. Não vai ingressar no mérito, não vai ingressar na culpa especificamente em relação ao fato em si. Ele tem que verificar, foi torturado, foi maltratado, a prisão deve ser convertida, deve ser concedida a liberdade provisória. Então, isso são questionamentos que serão realizados dentro do procedimento da audiência de custódia. Agora, outra pergunta aqui, professor, o juiz natural fica comprometido, caso seja juiz do fato, ele fica comprometido, impedido para julgar o fato? Eu digo, não, o juiz que, porventura, se for o juiz do fato que esteja conduzindo a audiência de custódia, ele não estará impedido de julgar o feito. Então isso é importante. Consequências da sua não realização, professor, a sua não realização causa a ilegalidade da prisão? Não, nós temos aí decisões do STJ que a não realização da audiência de custódia não fulmina a ilegalidade da prisão. Se uma vez dentro do procedimento da prisão tem sido resguardado o direito do preso, resguardada a sua integridade, não há que se falar, aí é mera irregularidade no procedimento, não há que se falar a ilegalidade da prisão em si para termos de processo. Nós temos aí que observar aqui em outras linhas que é interessante que quando a autoridade judicial na audiência de custódia verificar alguma ilegalidade em relação a maus tratos do preso, o membro do Ministério Público irá requisitar a investigação. Se eventualmente tiver o relato de que policiais envolvidos tomaram alguma medida fora prevista em lei, será solicitado a instauração de um procedimento apuratório. Interessante e observar e registrar nessas linhas finais que o único a ser ouvido na audiência de custódia vai ser justamente o autuado. Nesse momento não será momento de se ouvir testemunha, nem condutor, nem policiais envolvidos. Muito menos, no caso, a vítima. Então, é importante, e diante dessas linhas de rapidamente ter visualizado a audiência de custódia, é que ficou registrado e consignado que a partir de agora, a Justiça Militar, diante de crimes militares sob sua alçada, irá realizar o procedimento de audiência de custódia, somente agora a partir de 2018, final de 2018, que foi regulado.
Pessoal, aqui fizemos uma análise técnica do Instituto, não adentramos no mérito da sua conveniência ou não da sua realização, porque nós sabemos que existem as críticas, ou quem é a favor e quem é contra a audiência de custódia. Isso fica para debates e outros momentos. Nós fizemos aqui uma breve explanação do Instituto e da sua aplicabilidade à justiça militar. Hoje ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Para mais conteúdo, siga nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. Deixe suas críticas e sugestões nos comentários. Dê um like em nosso vídeo. Para receber atualizações exclusivas, inscreva-se em nosso canal. Direito Militar, um espaço democrático de pesquisa e debate.